Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à 13ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 4 de abril de 2019. Peço então à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores, a 13ª sessão do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 4 de abril de 2019. Todos os vereadores presentes. Havendo o número legal, está então instalada a sessão. Senhores vereadores, foi encaminhada por e-mail minuta da ata da 12ª sessão, para que na próxima sessão ela possa ser trazida a plenário para votação. Peço então à primeira secretária que leia o expediente do dia. Gabinete do Prefeito, ofício número 045/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Prezado senhor presidente, servimos-nos do presente expediente para encaminharmos a essa egrégia Casa de Leis mensagem número 010/2019, acompanhada do projeto de lei de mesmo número. Ofício número 044/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Prezado senhor presidente, servimos do presente expediente para encaminharmos a essa egrégia Casa de Leis mensagem número 011/2019, acompanhada do projeto de lei de mesmo número. Gabinete Vereador Edelcio Gomes. Indicação CMM número 015/2019. Assunto: limpeza geral, água fria. Requerente: vereador Edelcio Gomes. Requerido: prefeito Rogério Miente. Indico ao chefe do Executivo, na forma regimental, que realize com urgência a limpeza da rua Osmar Nascimento, em frente ao número 220, e na rua Lindolfo Dutra Escobar, bairro Água Fria, que encontra-se tomadas por entulhos e lixo, causando transtorno para os moradores, como pode-se observar pelas fotos em anexo. Justificativa: justifica-se a presente indicação, tendo em vista que o mencionado logradouro está com grande quantidade de lixo à margem da rua, podendo servir de abrigo para animais peçonhentos e roedores. Sala das Sessões, 2 de abril de 2019. Vereador Edelcio Gomes. Requerimento número 06, 4 de abril de 2019. Os vereadores abaixo assinados vêm apresentar ao plenário, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presente requerimento, solicitando que a matéria, objeto da mensagem número 007/2019, protocolizada sob o número 0339/2019, tramite sob o regime de urgência simples, mediante uma única discussão e votação para sua aprovação. O pedido se justifica tendo em vista a importância das matérias, sendo salutar a aprovação da mesma. Sala das Sessões, 4 de abril de 2019. Vereadores Edelcio Gomes, Jane Tavares, Leandro Gonçalves Martins, Chico Tancredo, Luca Leôncio, Dr. Luiz Antônio Ribeiro Gomes de Carvalho, Carla Patrícia Pagliares Perrota Siqueira Santos, Jorge Henrique Costa de Oliveira. Segue livre a palavra no expediente. A palavra ao vereador Edelcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Eu já tinha até conversado com o secretário de Obras e Serviço Público, senhor Júlio, a respeito das condições que se encontravam ali, né, alguns pontos, né, de descarte, né, de resíduo sólido, ou mais conhecido como lixo, né, domiciliar, para ser recolhido em si. Eu não sei o que houve, entendeu? Tem uma dificuldade da gente se comunicar com esse secretário de obra aí, e ele não atendeu. Então fiz agora, né, fiz pessoalmente em si,
Agora fiz uma indicação, espero que ele venha atender. Não somente eu acredito que ali esse ponto específico no bairro da Água Fria, mas existem vários pontos, né, específicos do nosso bairro que está precisando ser atendido nessas questões de limpeza pública. E até mesmo estive conversando com os demais vereadores aqui dessa casa, até em questão da lei, né, do nosso município, a lei, no caso, que rege sobre essa questão de descarte, né, que seja de galho de árvore, entulho de obras e outras coisas, né, para que não somente, né, o executivo em si, ou seja, o secretário que cuida dessa parte, ele venha, né, ser cobrado, mas também os moradores também em si, ele tem também a sua parcela também, né, de culpa, às vezes no descarte em si. Até estive conversando com o presidente dessa casa, né, a gente elaborar em si, né, até mesmo um cronogramazinho, para que quando a pessoa for fazer descarte, galho de árvore ou entulho, né, ele tenha um ponto específico e tenha um comunicado também, né, à Secretaria de Obras e Serviço Público, que faz, no caso, o recolhimento desses resíduos, para que eles possam também se programar também para poder estar fazendo essa retirada em si. Ali no bairro da Água Fria, em outros bairros, né, o pessoal já caiu em si também, já tem uma noção, mas essa questão desse ponto específico que eu citei aqui, nessa indicação, já estaria vários meses sem a colocação também de lixo. Estive conversando com o secretário de Meio Ambiente, né, ele colocou já alguns pontos ali, latões de lixo, e falou que estaria atendendo ali a demanda ali de latões de lixo naquele lugar, e eu fiz esse ofício esperando que através dessa indicação em si, né, que eu fiz, o ofício não fui atendido, falei pessoalmente, não fui atendido, espero que através dessa indicação aqui, através, né, até mesmo da minha fala aqui hoje, chegue não somente a indicação, chegue também, né, a reclamação ao ouvido dele, venha estar atendendo. Como que eu digo, quando o vereador pede uma coisa, o vereador não pede para ele, pede porque é uma população, no caso da cidade onde ele foi eleito para ser o representante pelos munícipes, ele faz aquela indicação. Então ele não vai estar atendendo o vereador, ele vai estar atendendo a população em si. Eu não quero saber onde ele mora, se ele mora em bairro do Piraí, se ele mora em Vassoura, se ele mora no Rio de Janeiro. Uma coisa eu sei, ele foi nomeado como secretário daqui do município, então ele tem que prestar serviço aqui no município. E tem que atender, né? Tem que atender a indicação do vereador, tem que atender o ofício do vereador, porque não é do vereador, é do povo. Então, quando ele deixa de atender o vereador, ele deixa de atender a população. Eu tinha que falar nessa noite sobre a ordem do dia. Continua livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Eu primeiramente vou colocar as atas da 9ª, 10ª e 11ª sessão para discussão. As atas foram encaminhadas anteriormente por e-mail, estão em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. As atas da 9ª, 10ª e 11ª sessão foram aprovadas com votos todos os vereadores presentes. Passamos então para o requerimento de número 6, de 4 de abril de 2019, que solicita que a mensagem de número 7 tramite em regime de urgência. O requerimento foi assinado com votos de todos os vereadores presentes. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento de número 6 foi aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a ordem do dia. Na ordem do dia temos em primeira e única discussão e votação a mensagem número 7 de 2019, que trata da abertura de crédito adicional suplementar em favor da Secretaria Municipal de Educação. Vou pedir à primeira secretária que faça a leitura do parecer. Parecer conjunto das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento ao projeto de lei oriundo da mensagem 007/2019. Do relatório, a mensagem 007/2019, aqui analisada, se trata de solicitação de abertura de crédito suplementar do orçamento vigente, feita pelo Executivo Municipal,
pautada no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, bem como no artigo 15, inciso 2º da LOA, sob o argumento de existência de interesse local. Esclarece o Executivo que o pedido de abertura de crédito suplementar para custeio de obras e instalações para atendimento dos serviços públicos de educação prestados pela municipalidade, na importância de R$ 400 mil, com a apresentação de relatório que indica a aplicação de tais valores. É sucinto o relatório, passo à análise jurídica. Da análise, atentando para as características funcionais dessas comissões, o que cabe no momento é a análise do encaminhamento sob o prisma da legalidade e constitucionalidade do pedido, bem como a boa técnica financeira fiscal aplicada ao caso. Nesse sentido, é de conhecimento geral que a abertura de crédito adicional especial se faz necessária quando não há dotação orçamentária suficiente em rubrica, como ocorre no presente caso e como se verifica na Lei 4.320/64. Institui normas gerais de direito financeiro também aplicáveis ao município, na forma de seus artigos 40 e seguintes da lei acima citada. Dessa forma, se verifica no teor do presente encaminhamento tanto a justificativa da solicitação quanto a de recursos disponíveis para tal. Logo, a boa técnica implica em reconhecer a abertura de crédito adicional especial ser destinada para as despesas não previstas no orçamento, de acordo com a Lei 4.320/64, e assim sendo, o projeto enviado pelo Poder Executivo na forma de mensagem 007/2019 é compatível com a obtenção da meta de superávit primário estabelecida para o exercício em curso e observada, dentre outras coisas, a utilização de recursos legalmente vinculados. Conclusão. Pelo teor das manifestações acima mencionadas, estas comissões reuniram-se entenderam que a mensagem 007/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa casa, razão por opinarmos sua aprovação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, Mendes, 2 de abril de 2019. Relatores: Carla Patrícia Pagliari Peralta de Siqueira Santos, Leandro Gonçalves Martins. Presidente: Leandro Gonçalves Martins, Jânio Tavares. Membro: Edelcio Gomes, Chico Tancredo. A mensagem de número 7 está, então, em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Henrique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais companheiros, aqueles que nos assistem em plenário e na internet através da TV Câmara. Com relação a essa matéria de suplementação, gostaria de deixar claro que nos debruçamos sobre essa matéria e entendemos a possibilidade de suplementar devido ao superávit informado pela secretária de Educação. Mas também não poderia me furtar a oportunidade de relatar aos demais pares determinação que chegou, informação que chegou nessa casa do Ministério Público através do GAEDUC, Grupo de Atuação Especializada em Educação junto ao Ministério Público, com relação à utilização, ou melhor dizendo, a não utilização dos recursos adequados pela Secretaria de Educação do nosso município. Então, eu, como presidente da Comissão de Educação, gostaria de dizer que essa responsabilidade não repousa somente sobre o ombro da Comissão de Educação dessa casa, mas também aos demais vereadores, para que juntos nós possamos estar fazendo com que o chefe do Poder Executivo cumpra as determinações previstas na Constituição Federal com relação ao emprego mínimo dos valores na área de educação. Não sei se os companheiros tiveram a oportunidade de visualizar, se tiverem alguma dificuldade, eu tenho um link aqui para passar, porque é um caminho meio difícil a percorrer no portal da transparência, para ver os valores destinados à saúde e educação no nosso município. Então nós vemos que o fundo, por sinal, se encontra bem robusto. O que está faltando são os investimentos necessários para que a educação do nosso município possa fluir. Nós votamos aqui o orçamento desse ano, no final do ano passado,
Só que parece que para o prefeito Rogério Riente o orçamento tem sido uma peça de ficção, porque ele não é cumprido. Então eu gostaria de deixar aqui para os companheiros, se quiserem pegar uma cópia depois da determinação que chegou do GAEDUC, para que todos possam tomar ciência dos problemas que estão ocorrendo na aplicação dos recursos da educação do nosso município. E segundo aqui, né, a documentação chegada do Ministério Público, esse problema não é pontual, ele é recorrente desde o ano de 2016. Então acredito que chegou o momento de nós nos unirmos como representantes do povo, cobrar do chefe do Poder Executivo as medidas necessárias para que a nossa população possa ter o mínimo, né, dentro da educação. Mais 400 mil suplementados para ações na educação. Eu espero que esse dinheiro possa ser bem empregado, né, na melhoria da qualidade da educação para as crianças do nosso município, na educação básica. Era isso que eu gostaria de deixar com relação a essa matéria dessa noite, senhor presidente. Continua em discussão a matéria, com a palavra o vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais pares, a todos os presentes. Com relação à matéria colocada agora em discussão, só para complementar o que foi falado aqui pelo vereador, essa matéria chegou nessa casa semana passada, onde o número da conta, o escopo da matéria dizia uma suplementação de obras e serviços, e imediatamente isso chamou a nossa atenção. Mas que obras e serviços seriam essas? Então nós solicitamos à secretária de Educação que enviasse um ofício dizendo de que forma seria usado esses R$400 mil. E aí esse ofício chegou ontem explicando. Isso, vereador Henrique, isso não deixa que a gente deixe de contribuir com a nossa fiscalização, mas mostra de que forma o dinheiro vai estar sendo usado pela secretaria. E isso, após essa aplicação desse recurso, nós podemos questionar, bom, os 400 mil suplementados foi suplementados para a escola, a creche Rolando Pizarro, e para a escola, eu não me lembro agora qual a outra escola, João Brito. Mas isso nos dá uma ferramenta de cobrança contra a educação. Então isso faz com que a gente tenha uma ferramenta de trabalho e a gente possa cobrar de forma mais eficaz e transparente a aplicação desses recursos. Continua em discussão a matéria, com a palavra o vereador Idelson. Isso aí eu queria apenas complementar a fala do nosso vereador Leandro. Nós aqui, como vereador, a gente faz a nossa parte. A nossa parte em si, quando vem esse pedido de suplementação, faz-se um questionamento, aí se destina para onde vai, a gente, como representante legal, a gente vai e libera em si, né, para que esse recurso possa ser utilizado. E em si, depois vem sim a fiscalização, com certeza vem a fiscalização, igual a gente está aí naquela luta aí desse colégio, né, Luciana Caramês lá, a gente está pegando ali no pé ali do secretário, né, tentando ali levantar verdadeiramente o que aconteceu lá. Até hoje, os alunos da Paz estão sem aula em si, houve em si ali mexeram em si na obra, né, uma obra em si que eu acho que estava até dando o prazo da garantia, botaram funcionário público para estar mexendo na obra, não sei, né, de onde tiraram o recurso, o que eles estão fazendo, então nós estamos fazendo um levantamento, como o nosso vereador Leandro falou, a gente faz parte de uma comissão em si, a gente jamais pode negar, né, o direito em si de uma suplementação quando ela é destinada a um local. De maneira que a gente nega, a gente vai estar, né, entravando em si, ou seja, deixando, né, de ajudar em si aqueles que serão beneficiados. Agora, depois sim da execução ou aplicação desse recurso, a gente vai analisar se ele foi usado, né, da maneira adequada ou se não foi usado da maneira adequada em si. Isso mostra, né, quando a matéria chegou aqui semana passada, já está sendo votada hoje, que aqui não existe entre nós aqui, de maneira nenhuma, um sentimento de travar a matéria. Igual hoje mesmo a gente estava conversando com o presidente dessa casa, né, de uma matéria que ficou desde o ano passado, não sei se vai dar hoje para plenário para ser votado, que a intenção nossa, né, é liberar, é fazer o nosso trabalho em si. Mas há também a fiscalização, como o vereador Jorge Henrique falou, e o questionamento de algumas questões. Questão dessa outra que está dentro do setor, no caso de educação, que eu vou estar falando depois na explicação pessoal. Continua em discussão a matéria. Antes de colocar em votação, só pedir para que o Departamento Técnico Legislativo preenche o ofício encaminhado
pela secretária de Educação, a senhora Ellen, como mencionado pelo presidente, o vereador Leandro, da comissão, só que faça constar esse ofício aqui dentro da matéria. Então, a mensagem de número 7 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam como estão. A mensagem de número 7 foi aprovada com voto de todos os vereadores presentes em primeira e única discussão e votação. Passamos então para a segunda discussão e votação do projeto de lei CMM de número 03 de 2019, de autoria do vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo por meio da internet, realizados pelos poderes legislativo e executivo do município de Mendes. Algum vereador gostaria que fosse feita novamente a leitura do parecer? Não vou dispensar a leitura do parecer, coloco a matéria em discussão. Com a palavra, vereador, autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, a propositura visa atender o princípio da publicidade que se encontra estampado no artigo 37 de nossa Constituição Federal, que é aplicável a todos os poderes em todos os níveis de governo. A proposta é dar maior transparência ao ato licitatório em prol não apenas dos disputantes, mas de qualquer cidadão. A publicidade dos atos já é uma atitude cada vez mais exigida na administração pública, sendo complementada a cada dia e recentemente com a Lei de Acesso à Informação. Então, o projeto de lei atribui carga efetiva aos princípios da publicidade e da moralidade, bem como permite a concretização de controle da atividade administrativa pela própria administração pública e pelos cidadãos. Então, eu gostaria de agradecer a votação de todos os vereadores que, em primeira discussão, aprovaram a matéria. Eu tenho certeza que essa matéria será aprovada hoje, então, desde já aqui, eu gostaria de agradecer o apoio nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei de número 03 continua em discussão. Passamos, então, para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 3, da autoria do vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo, por meio de internet, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto que permaneçam como estão. O projeto foi aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Passamos também para a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 09, de autoria do vereador Jorge Henrique, institui a Semana da Água no município de Mendes. Os vereadores gostariam que fosse lido novamente o parecer. Dispenso, então, a leitura do parecer. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto, então, em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de número 9, institui a Semana de Água no município de Mendes, projeto do vereador Jorge Henrique, que permaneçam como estão. O projeto foi aprovado em segunda discussão e votação, com votos de todos os vereadores presentes. Passamos então para a primeira discussão e votação da mensagem de número 16 do ano de 2018, que autoriza o Poder Executivo a outorgar instrumentos de termo de permissão de uso no Complexo Industrial Erotildes Vitorino de Carvalho. Vou pedir à primeira secretária que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei oriundo da mensagem número 016/2018, que dispõe sobre termos de permissão de uso. Relatório. Visa o projeto de lei outorga
de autorização do Legislativo Municipal para que o chefe do Executivo possa levar a efeito a permissão de uso de bem imóvel público municipal ao senhor José Roberto Ferreira Lamy, munícipe, inscrito pelo CPF de número 030-588-227, dígito 90, do Complexo Industrial Erotílio de Vitorino de Carvalho. Parecer. Em atenção à atribuição técnica desta comissão, a matéria se revela constitucional e, por constituir interesse local, situa-se dentro da esfera de competência legislativa municipal. A permissão de uso de bens públicos municipais depende de autorização legislativa, e esta é a razão da presente proposição. Em regra, a permissão de uso de bem público é um ato administrativo discricionário, pelo qual o poder público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de determinados imóveis, com certo grau de estabilidade necessário em razão da natureza da atividade que será desempenhada, como é o caso dos empreendimentos comerciais ou industriais. Por isso, a lei condiciona a quiescência prévia da administração, pois a consequência natural da permissão de uso é a administração facultar ao particular a utilização individual de um bem público, estabelecendo condições para tal e atentando sempre para o cumprimento da finalidade da administração, qual seja o interesse público. O que se revela no caso é a permissão em questão, que visa servir como mecanismo de fomento de políticas públicas desenvolvimentistas, pois há compromisso do permissionário em realizar a instalação de galpão no Complexo Industrial Erotílio de Vitorino de Carvalho, para fins industriais que garantirão mais vagas de trabalhos, diretos e indiretos no município, além de uma maior arrecadação de tributos, o que da vênia deve ser fomento para a administração. Conclusão. Pelo teor das manifestações acima mencionadas, esta comissão reuniram-se e entenderam-se que a mensagem 006/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa casa, razão por opinarmos por sua aprovação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, Mendes, 4 de abril de 2019. Presidente, Leandro Gonçalves Martins. Relatora, Carla Patrícia Pagliari Perrota Siqueira Santos. Membro, Edelcio Gomes. Projeto de número, a mensagem número 16 está em discussão. Com a palavra, vereador Edelcio. A questão do projeto, senhor presidente, eu queria deixar aqui registrado que eles sofram uma emenda em si, que a proposição na primeiramente do projeto, acho que era 16, né, emprego. E aí, como houve esse processo todo, né, travou ali um pouco a vida do empresário em si e voltou para 10. Então, eu queria deixar aqui de hoje uma emenda em si, que de 6 meses a 1 ano, ele tem aí um espaço, né, para que ele possa voltar às 16 vagas de emprego em si. Jamais a gente vai deixar de votar essa matéria, que é uma matéria importante, que está gerando emprego e renda para o nosso município. Mas jamais a gente pode deixar de suportar também, né, os direitos em si, né, dele estar aí assumindo um compromisso em estar retornando de 6 meses a 1 ano as 16 vagas de emprego geradas em si para o município, senhor presidente. Queria deixar registrado. Continua em discussão o projeto, com a palavra, vereador Leandro. Bom, só para complementar, acho que é importante a gente salientar também nessa matéria que o próprio o proprietário lá, o empresário, ele está solicitando essa concessão para terminar de dar entrada no CODIM, para pedir isenção fiscal. O proprietário já está dando entrada ao meio ambiente e já está terminando a planta relacionada ao Corpo de Bombeiros. Então, se fosse uma pessoa que quisesse só usar o nosso espaço por pouco tempo, só para ganhar benefícios e depois ir embora, mas a gente está vendo aqui realmente quais são já as intenções.
E lembrando, hoje tem 10 famílias que são empregadas e a gente não vai deixar de fazer essa emenda para que se chegue a 16 ou mais empregos nesse prazo que o vereador Adelso estipulou. Segue em discussão a matéria. Passamos para a primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação da mensagem número 16, que autoriza o Poder Executivo a outorgar instrumento de termo de permissão de uso no Complexo Industrial Aeroativo de Vitorino de Carvalho. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. O projeto, a mensagem foi aprovada em primeira discussão com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a primeira discussão e votação do projeto de lei CMM de número 11, de autoria do vereador Enéas Nogueira, denomina Servidão Aparecido Pereira, logradouro que especifica no bairro Oscar Ruge. Pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei CMM número 011/2019. Do relatório, o projeto de lei CMM 011/2019, ora posto em análise, visa estabelecer denominação ao logradouro público, situado às adjacências à Rua Estrela Rude, eu acredito que seja Estrela Rude, na altura do número 721, ao lado da quadra, situada no bairro Oscar Ruge, a qual receberá a seguinte denominação: Servidão Aparecido Pereira, a fim de assistir a população daquelas localidades com os devidos serviços dos Correios e Telégrafos e demais empresas públicas e particulares que necessitam, em uma correta localização, seus clientes para efetiva entrega de seus produtos e serviços. É sucinto relatório, passo a análise jurídica. Da análise, a função da comissão é analisar da forma mais eficaz o teor do projeto acima citado, sobre o prisma técnico da legalidade e constitucionalidade ao qual abaixo se faz. Constitui competências legislativas privativas da União as matérias arroladas no artigo 22 da Constituição Federal. A competência concorrente àquela concedida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, relativamente às matérias enumeradas no artigo 24 e competências remanescentes, sendo deferidas aos Estados consoante o parágrafo único no artigo 25 da Constituição Federal. Por seu turno, foram igualmente discriminados pelo Constituinte originário a competência suplementar conferida aos municípios para agir, administrar e atuar em situações concretas, suplementando a legislação federal, estadual, no que couber, e ainda para legislar sobre assuntos de interesse local, consoante disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município de Mendes estabelece em seu artigo 15 que artigo 15, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, exceto quando se trate da Lei Orgânica, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, atribuir denominações a próprios, vias e logradouros públicos, com o nome de pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município, sendo vedada a mudança de designação, incluindo as existentes. Assim, conforme apresentado acima, não há vício de competência no projeto de lei em questão, bem como tal projeto preenche os requisitos que a lei determina para sua regular tramitação nesta Casa. Conclusão. Pelo teor da manifestação acima mencionada, esta comissão reuniu-se e entendeu que o projeto de lei CMM 011/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa Casa, razão por opinarmos sua aprovação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, 24 de abril de 2019. Presidente Leandro Gonçalves Martins,
Relatora Carla Patrícia Pagliatti Peralta de Siqueira Salles. Membro Edelcio Gomes. O projeto de lei número 11 está, então, em discussão. Passamos para a primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei número 11, que denomina Servidão Aparecido Pereira, logradouro no bairro Oscar Ruge, projeto de autoria do vereador Enéas Nogueira. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto em primeira discussão e votação, que permaneçam como estão. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. No dia de hoje nós temos uma tribuna livre. Quem vai usá-la é a senhora Patrícia Nunes Martins da Costa Melo. O tema do pronunciamento é assuntos pertinentes ao município de Mendes e entrega de documentos. Peço, antes de mais nada, gostaria de pedir mais uma vez a desculpa, porque nós tivemos um problema em nosso plenário, né? Nós tínhamos um cronograma pré-estabelecido da liberação das tribunas, porém não pudemos cumpri-lo, visto que nós tivemos o nosso segundo piso interditado, né? Gentilmente, o presidente da Ordem dos Advogados nos cedeu esse espaço. A gente ainda estamos nos adaptando, né? Então, assim, não temos a figura de uma tribuna formal, mas preparamos um lugar para que você possa ficar até mais perto de nós, vereadores. Então, peço que você tome o seu lugar. Você já sabe as regras de utilização da tribuna. Seja mais uma vez bem-vinda. Bom, boa noite, cumprimento o presidente da Câmara, senhor Enéas, e com isso saúdo os demais vereadores. Bom, hoje eu estou aqui novamente para ler o segundo manifesto, tá, do nosso grupo Mendes Indignada. Aviso aos senhores vereadores que já se encontra no e-mail da Câmara para que vocês tenham acesso, tá? Eu vou entregar depois uma cópia para o presidente, se quiser, né, copiar para vocês. Senhores vereadores, Mendes Indignada volta à tribuna para ter respostas sobre os resultados de nossas reivindicações do primeiro manifesto em 28 de setembro deste corrente ano e continuar a manter um diálogo com os senhores. Em política e sociologia, dividir para conquistar ou dividir para reinar consiste em ganhar o controle de um lugar por meio da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas de poder existentes para não deixar que grupos menores se juntem. Queremos deixar claro que estamos fiscalizando os atos do prefeito porque somos o quarto poder e podemos ajudar esta casa a cumprir o seu papel. Assim, destacamos que os concursados de 2016 até hoje não foram chamados, pois é sabido que o Executivo não o fez e ainda incha a máquina com terceirizações que custam caro para o erário público. Os senhores conhecem todos os problemas de Mendes e, nesse âmbito, lembramos que o nosso dinheiro não pode ser usado a bel prazer de um prefeito que não obedece às leis e se julga acima delas. No aniversário da cidade do ano passado, a TV Rio Sul entrevistou o senhor prefeito, Rogério Riet, como é de praxe. Porém, muitas coisas que ele disse que estavam em andamento não foram executadas até hoje. Muito dinheiro já foi gasto para o tratamento de água do município e o resultado até hoje foi aquém do esperado, para uma população que paga uma taxa muito alta de IPTU e recebe uma água totalmente imprópria para consumo. Queremos que esta casa cumpra o seu dever, pois não vivemos de promessas. Nossas reivindicações hoje são para o bairro de Engenheiro Morse, que pede socorro. Não tem internet, não tem sinal de celular, a maioria das ruas não tem pavimentação,
Todas as ruas não têm drenagem, não há vigilância pela Secretaria do Meio Ambiente e os esgotos são jogados diretamente no Rio Santana. O Rio Santana está assoreado e por isso suas águas alagam a Rua Boa Esperança e a Rua das Acácias, deixando-as intransitáveis e os moradores ilhados. Inclusive nós temos fotos, tá? Falta iluminação pública na maioria das ruas. É necessária a retirada da cerca, que invade mais da metade da Rua Boa Esperança e impede a passagem de veículos. Essa rua também precisa de um trabalho de contenção. É necessária a retirada do muro, que invade mais da metade da Rua São José e impede a passagem de veículos. São necessárias drenagem e pavimentação das seguintes ruas: Rua das Acácias, Rua da Boa Esperança, Rua São José, Rua Projetada 1, Rua da Boca do Mato, Rua RJ 133, que está cheia de buracos. Inclusive, já a empresa McVale, parece que é a 6ª vez que eles vão lá para fazer esse tipo de problema e não resolve. Estamos certos de que, por meio da nossa união, poderemos, enfim, satisfazer os anseios dos cidadãos vendenses e fazer entender as prioridades que realmente nos interessam ao Executivo. Mendes, 4 de abril de 2019, Mendes indignada. Bom, eu queria complementar, esse manifesto com algumas coisas que nós observamos e eu gostaria de falar. Nós somos pessoas com ideias boas e querendo somente um presente e um futuro mais justo e sustentável. Por isso que nós gostaríamos que os senhores prestassem atenção no plano diretor e o votassem em audiência pública para que nós possamos interceder. É muito importante. Não só queremos que ele seja votado e modificado, porque ele já foi feito há alguns anos e se tornou com coisas muito repetitivas que podem ser enxugadas, e também ele precisa ser elaborado não só para cumprir ao bel prazer de alguns interessados, e sim o município inteiro, tá? São regiões que serão agraciadas com esse plano diretor. Inclusive o meu bairro, 5 Lagos, que vai ser considerado uma zona rural e terá muitas pessoas que poderiam se beneficiar de uma light mais barata, e entre outras coisas. Bom, eu queria também dizer que nós estamos observando que o executivo atual, o senhor Rogério Riente, parece que ele está governando de costas para o povo. Ele não atende a população, ele não quer saber dos problemas menos graves, inclusive coisas que poderiam ter sido mais resolvidas com pouca coisa, tá? É só a boa vontade dele atender até os pedidos dos senhores vereadores. A outra coisa também que nós não concordamos foi com a resposta descabida, ao nosso ver, que provou mais uma vez a incapacidade dessa gestão. Ou seja, na resposta que foi pedido no contrato da McVale. Ele não tinha disponibilidade para fornecer a cópia para a gente, porque alegou que não tinha funcionários, não poderia tirar cópia. Eu quero dizer que no século que nós estamos, nós podemos ir lá e digitalizar através de um simples telefone. É só a gente fotografar e depois imprimir. Então isso não é uma resposta que nós vamos aceitar. Hoje nós procuramos o vereador Tico e ele disse que parece que está à disposição para pegar um prazo e até saber se era de 30 dias, porque nós achamos muito grande, uma coisa que a gente pode chegar lá e fotografar e resolver de uma forma muito mais simples, tá? A outra coisa que nós gostaríamos de saber, a taxa de energia elétrica já foi retirada da conta. Março não veio mais essa taxa. Gostaríamos de saber como vai ser efetuado o estorno disso que foi cobrado indevidamente. E lembrando ali que o vereador Jorge Henrique falou sobre o portal da transparência, nós queremos dizer que ele, de transparente, ele não tem nada, tá? Ele é confuso, sem clareza,
para nós ele é de uma opacidade muito grande, porque a gente entra no portal e não entende nada. É tudo muito resumido, sem poder informar nada à população. Isso é uma coisa que a gente também gostaria de deixar, né, registrado. E lembrar aos senhores que foram eleitos para atender ao povo, né? Sei que todos têm a pretensão política, são preocupados com essa manutenção, mas a gente anseia que algumas coisas já aconteçam, né? Hoje mesmo conversamos, eu e o Leandro, lá na Câmara, e vimos que realmente existe oposição, existe situação, mas Mendes é uma só. Nós queremos uma cidade melhor, porque é aqui que a gente vive, tanto quem é oposição como quem é situação. Então, acho que está na hora de pensar realmente em prol do município, tá? Não estou falando do legislativo só, eu falo do executivo também, tá? Então, é isso que eu queria deixar registrado e fazer um pedido, porque quando a gente vem à tribuna, os senhores respondem as nossas perguntas. Só que depois nós não temos o direito, às vezes, de fazer uma partezinho. Que o presidente pense nisso, porque às vezes vocês nos respondem e surge uma dúvida. Por exemplo, vocês falaram agora do complexo da Erutios. Eu não sei qual é a empresa que está se instalando lá. Eu acho que a maioria aqui não sabe. Então, teria que ser uma coisa esclarecida também, porque nós não participamos efetivamente das sessões. Tá? Então, isso eu gostaria de pedir essa gentileza. Tá? Muito obrigada. Eu estou pedindo para entregar uma cópia. A empresa já está instalada, ela está fazendo a mudança de proprietário. A gente tem que fazer uma nova lei. Agradecer a senhora Patrícia Muniz pela utilização de nossa tribuna. A casa está à disposição para recebê-la outras vezes, seguindo o nosso procedimento. Passamos agora para explicações pessoais. Serve livre a palavra. Com a palavra, vereador Chico Tancredo. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que não tenho nada para acrescentar, discordar do que a senhora Patrícia falou, concordo com tudo, acho que seria exagero até acrescentar algo, acho que está coberto de razão, mas como vem vários pareceres aqui das comissões, que Mendes merece uma sorte melhor, muito melhor. Sobre a lei do nobre vereador Luiz Antônio, espero também que tenha sorte, no parecer, de não ser vetada pelo prefeito. E se assim for, que os nobres vereadores, os mesmos que votaram a favor da lei, votem para derrubar do seu veto. Não é isso que vem acontecendo. Muitas vezes votam a favor da matéria, o prefeito veta e depois o mesmo vereador que votou na matéria não derruba o veto. Algo que não dá muito para... Dá para entender, mas não dá para entender. Então era só isso que eu gostaria de dizer. Uma boa noite a todos. Senhoras e senhores, venho trazer uma notícia a respeito do edital de concorrência para a concessão de serviço público de transporte coletivo, né, do tipo menor tarifa. O Tribunal de Contas do Estado, né, semana passada, adiou, sine die, ou seja, por prazo indeterminado, essa concorrência. Isso em virtude de algumas questões que eu vou citar. Déficit informacional, inconsistências no estudo de viabilidade técnica e econômica, revisão do valor tarifário, o valor constante ali de R$ 3,16, o Tribunal de Contas está recomendando que o valor seja diminuído para R$ 2,75. Exclusão de participação de sociedade cooperativa. Não sei por que o chefe do Poder Executivo colocou essa questão nessa licitação. Retificação quanto à possibilidade de prorrogação do prazo de concessão. O prazo de concessão é por 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 anos. Requisitos
de qualificação técnica e econômica financeira e exclusividade na outorga da concessão. Então, o Tribunal de Contas do Estado entendeu ser necessário esclarecimentos e retificações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra, explicações pessoais, com a palavra, vereador Leandro. Bom, mais uma vez, boa noite. Para complementar um pouquinho a fala da dona Patrícia, realmente é isso que a gente precisa. Nós também temos boas ideias. Vou dar uma ideia que logo no início do mandato eu trouxe para o chefe do Executivo para tentar amenizar um pouquinho o trânsito da cidade. Levei um projeto para ele, onde eu estava tentando interagir a PAI, para que se pegasse esse estacionamento rotativo, iria gerar um fundo para a instituição, quem iria tomar conta do projeto, tudo legal, todo argumentado dentro da lei. Infelizmente, o projeto não andou, né? Isso foi logo no início do mandato. A gente sabe que a PAI precisa de ajuda, né? Infelizmente, até hoje, o trânsito na cidade não foi resolvido, mas logo no início do mandato, eu levei um projeto muito legal, o projeto começou a andar e de repente parou e não andou até hoje. Então, assim, nós temos boas ideias. E para complementar, a campanha da Fraternidade de 2019, ela fala justamente de políticas públicas. O que vocês estão fazendo hoje aqui, realmente vocês estão exercendo a política pública. E numa dessas discussões, surgiu a seguinte pergunta: qual de vocês já foram à Câmara Municipal de Mendes? Quem são os 9 vereadores? Vocês já reivindicaram algo para a comunidade? E surpresa, muitos não sabiam quem eram os 9 vereadores, muitos não tinham nunca vindo à Câmara Municipal para saber o que está sendo discutido, para saber o que está sendo argumentado. Então, estamos exercendo o dever da democracia. E eu sempre falo, se fosse fácil, quem estava lá atrás já tinha feito muita coisa e não tinha saído do mandato. Mas a gente sabe que dá para apertar mais e fazer, isso a gente sabe. Mas a gente aqui não tem o poder da caneta. A gente queria um trânsito melhor, queria um hospital melhor, escolas melhores. As indicações são feitas. Independente se ser oposição ou oposição, a gente está ali argumentando. Tem coisa que eu não concordo com o vereador Tico, tem coisa que o Tico não concorda comigo, mas tem coisa que a gente concorda. E independente de ir a favor do veto ou não, nós temos uma ideia. Se a pessoa todo mundo pensasse igual, como que seria as decisões do nosso dia a dia? Então, assim, eu fico parabenizo vocês por estarem aqui reivindicando o direito junto com a gente, que isso dá força para que a gente possa chegar no chefe do Poder Executivo aqui. Olha, essa aqui é a reivindicação dos moradores, do grupo que se reuniu para poder solicitar melhorias para o bairro. Que às vezes a gente pede, a gente solicita, a gente faz indicação e às vezes não manda. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a vinda de vocês aqui, e isso é importante para a gente, porque a internet é uma boa ferramenta, eu sempre falei isso, volto a falar. Mas do mesmo jeito ela pode te levantar, mas pode te derrubar. Então eu sou uma pessoa que tento conversar da melhor forma possível com o secretário, com o prefeito, com as pessoas, para tentar resolver. Infelizmente a gente não consegue resolver todos os problemas, na cidade são muitos, mas a gente tenta pelo menos resolver o que dá. Então, assim, parabenizo a presença de vocês e fica o convite, retornem mais vezes, para vocês ouvirem o que a gente está questionando, o que a gente está pedindo, porque as indicações a gente faz, mas se a gente for cobrar também o secretário do prefeito, ela vai ficar dentro da gaveta. Então, o nosso papel é esse, é cobrar. Independente se a gente foi eleito por A, B ou C, se são eleitores de A ou B vereadores aqui, mas a gente está aqui para representar vocês, não é específico para cada vereador. Então, esse é o nosso papel, tá? Obrigado, Patrícia, mais uma vez pela sua presença. Patrícia. Continua livre a palavra, né? Só para complementar, agradecer ao pessoal hoje que esteve reunido contigo ali da Prolane, sobre um projeto que a gente está discutindo, não pude ficar com vocês lá, mas respeitando até a hierarquia entre eu e Tico. Eu falei, Tico, cara, eu sei que você está desenvolvendo um projeto vinculado a esse sentido, eu tenho um também, mas vamos fazer junto? Porque eu acho que essa é a melhor forma, você unindo as pessoas para discutir ideias e com certeza as ideias vão fluindo e saem um resultado bacana. Então, obrigado pela presença de vocês também. Continua livre a palavra de explicações pessoais. Agora sim, a palavra do vereador Edelson. Queria, senhor presidente, deixar registrado a empresa em si, renovação de uso de concessão ali do complexo, pelo Tilt ali. Eu resolvi em si, junto com alguns vereadores, fazer essa emenda, como membro da Comissão de Legislação e Justiça, para que retorne em si, né? Eles estão com os 10 funcionários hoje. A proposta
no caso seria 16. E essa emenda vai dar um prazo para ele, durante um ano, voltar, né, desses 10, ele ter também um prazo para que ele retorne com as 16 empregos para o nosso município. E a emenda ela é válida, porque quando a promoção social em si apresentou um projeto aqui, da promoção social, que veio até meio distorcido, eu fui um que fiz um projeto substitutivo. E ali a secretária propunha que de 20 aluguel sociais, ou seja, 20 aluguéis sociais, se reduzisse para 15 aluguéis sociais no município. E eu não deixei reduzir de 20 para 15, mantive os 20. E a lei foi aprovada e continuou os 20. Ou seja, às vezes o nosso papel de fazer uma emenda em si no projeto de lei, né, ele gera sim benefício para o cidadão mendense. Em respeito do que a senhora Patrícia trouxe aqui, é relevante até a questão mesmo de saneamento básico, né, em nosso município, algumas questões eu acredito que tem que ser mesmo melhorada em si, em nosso município. Eu fiz uma indicação ali para o bairro dos 5 Lagos, a construção daquele muro, onde a estrada estava ali interditada em si, foi atendida, foi feito ali aquele muro, e tivemos também uma reunião com os moradores ali do bairro, foi eu, o vereador Leandro, o vereador Lucas, fizemos ali também indicações por ali, só que as nossas indicações muitas das vezes não é atendida da maneira, né, que o vereador representa vocês em si, né? E às vezes, né, a gente deixa de atender as nossas indicações, ou através das indicações de vocês, não por nós mesmos, mas às vezes pelo secretariado em si, que a gente faz a indicação, que seja secretário de meio ambiente, que seja secretário de obra, às vezes uma poda, né, de árvore em si, às vezes latão para coleta de resíduos sólidos, ou mesmo no orçamento positivo, coloquei R$7 mil para a compra de latões de lixo e coloquei R$15 mil para a poda de árvores, que são coisas, né, que vêm causando transtorno, né, à população de Mendes. Conversando com o secretário de Meio Ambiente, que vai estar atendendo, né, a demanda dentro dessa área aí. Acredito que o chefe do executivo vai, né, atender, no caso, essa emenda, né, no caso desse orçamento impositivo, que foi destinado a essa área aí, que está bem precária em nosso município. Também deixo aqui, desde o começo, né, do meu mandato, né, uma preocupação em si com muitas questões do nosso município, né, e deixo também franqueado a vocês, a hora que quiser conversar comigo, né, trazer algum tipo de demanda, algum tipo de reclamações, pode me procurar, que eu estou aí para servir vocês e a população mendense, que eu tinha falado, senhor presidente. Continua livre a palavra em explicações pessoais e retorna a palavra para o vereador Chico Tancredo. Obrigado, presidente. Só pedir uma ajuda ao grupo coletivo, não sei como chamar, Mendes Indignado, que é sobre uma coisa boba, mas vai fazer muita diferença na vida dos mendenses, que é uma lei de minha autoria, que eu não passo para mim, eu passo para os cidadãos mendenses, que todos os vereadores, agradeço os nossos vereadores que votaram a favor, que é a farmácia 24 horas, que hoje não existe em Mendes, só por falta do cronograma, de estipular os dias que cada farmácia fica aberta. São muitas farmácias em Mendes, né? Então, coisa de 20 minutos você consegue estipular isso. Inclusive, várias farmácias já se adequaram, botaram a janela de funcionamento, só falta a prefeitura fazer essa tabela aí, e se o legislativo pudesse fazer, nós faríamos, mas é a responsabilidade do executivo. Obrigado, presidente, pela palavra, provavelmente a todos. Segue livre a palavra. Senhora Patrícia, eu peço perdão, infelizmente a gente não tem como debater, né, no plenário. Continua livre a palavra de explicações pessoais com a palavra vereador Luca. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Gostaria de parabenizar ao grupo Mendes Indignado, até mesmo por poder estar aqui gostaria de parabenizar o grupo Mendes Indignado, até mesmo por poder fazer parte dessa sessão parlamentar no dia de hoje. Mas deixar aqui um comunicado importante, até mesmo um esclarecimento, que a senhora Patrícia, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no Executivo junto, você sabe da dificuldade como é que é. Tem certas coisas que o próprio Executivo, até mesmo lá atrás, já poderia ter feito
para que hoje a gente não estivesse passando por esse problema que estamos passando no momento. São problemas que vêm se arrastando ao longo dos governos. Chega no momento que acontece o que está acontecendo hoje. Ninguém aceita mais, ninguém concorda mais e começa... Só que sobrecarregou essa casa. Essa casa é uma casa de vereadores empenhado com o município, com o povo. Tenho uma certeza, qualquer um desses 9 vereadores que se encontram hoje eleito, se tivesse a oportunidade de ter o direito de execução, com certeza estariam fazendo. Só que, infelizmente, somos vereadores. Vereadores é simplesmente um representante, um fiscal do executivo, criador de lei. E, na maioria das vezes, a gente não consegue ser atendido pelo executivo. Deixo aqui a minha indignação, deixo aqui a minha gratidão por vocês terem tido essa oportunidade, ter tido esse caráter de chegar aqui, essa atitude de chegar na casa e pedir para que a gente possa resolver o problema de vocês. Queria muito. Tenho certeza que todos gostariam de estar aqui resolvendo o problema que são feitos a esta casa. Mas, infelizmente, também me sinto da mesma maneira, da mesma forma que vocês. Tem certas coisas que poderia ter sido resolvido lá atrás e hoje poderia estar sendo feito sim. Mas, infelizmente, não depende do vereador. O vereador representa cada um de vocês. Só que quem executa é o prefeito. Em nenhum momento esse novo vereador aqui, que faz parte da casa, deixam de trabalhar, deixam de ir lá, de pedir, de exercer a função do vereador, mas, infelizmente, não somos atendidos. Sempre existe uma desculpa, sempre existe uma maneira de... A economia do país, a economia da esfera federal, da estadual, da municipal, tudo bem, a gente sabe que existe problema. Nós estamos passando por uma certa dificuldade, no país está passando por uma certa dificuldade econômica, tá? Mas não tanto, porque não precisa de poder de remuneração para resolver alguns assuntos. Basta um pouco de boa vontade. Tipo, por exemplo, temos que ter mais união. Mas união que eu falo é mais parceria. Mais parceria. Qual é a parceria? Executivo, legislativo e a população. Isso eu não vejo. Eu não tenho visto isso. Estamos passando aí há 2 anos, como a senhora falou, bem falado na última vez lá, que a senhora teve na casa. As eleições já estão batendo na porta. O que nós vereadores fizemos? Qual foi a nossa representação junto a vocês? Mas por quê? Será que é por falta de competência nossa? Ou será que é por falta até mesmo de um ajuste de parceria? Porque eu não tenho visto com toda a dificuldade que hoje a esfera federal, estadual e municipal vem passando, eu não tenho visto uma boa vontade em trabalhar. Por esse motivo, deixo aqui também a minha indignação favorável, até juntamente com vocês, em relação a esses pedidos, essas determinações, essas indicações que vocês têm trazido à casa. Mas também quero pedir uma atenção a vocês, que não depende nós, vereadores, resolver. A gente intercede por vocês. A execução parte de lá. Realmente, o vereador Chico Tancredo tem razão, quando ele chegou, está sempre comentando a respeito do projeto de lei dele, da farmácia 24 horas, que era para ter feito. Já era para estar funcionando. Tem problemas? Vamos resolver os problemas. Tudo tem problema. Mas tem solução, vamos resolver. O que não pode é deixar de fazer. E isso realmente deixa aqui o vereador Luca Leôncio indignado, porque não esperava que jamais pensaria, jamais imaginava que eu, eleito, teria tanta dificuldade em resolver um problema de uma capina, de um buraco. Eu que fui encarregado do governo Rogério Rente, e até mesmo do Ricardo Mello, tive o prazer de receber uma medalha de honra ao mérito por bons serviços prestados ao Executivo. E antigamente as coisas eram bem mais difíceis. Hoje nós temos tudo, nós temos praticamente todos os equipamentos. O que falta para a gente fazer? Calçar uma rua? Antigamente, no governo passado, a prefeitura comprou uma máquina e fez bloquete e calçou a dependência quase todo. Hoje nós temos caminhões
de concreto que pode ser colocado na rua. Mas o que está acontecendo? Que parceria é essa, gente? Por que a gente fica à mercê só de dificuldade econômica? Dificuldade econômica, uma hora a gente tem que dar um basta. E esse momento está chegando, a gente não consegue mais ficar com isso aqui. Toda vez, toda hora, a mesma situações, indicações, ponderações, e a gente não consegue, porque daqui a próxima semana, daqui a 2, 3 semanas, vocês voltarão aqui querendo uma resposta nossa. E como é que a gente fica? Qual a resposta que a gente vai dar para vocês? Pedimos, mas não fomos solicitados, não fomos informados, mas não fomos atendidos. Francamente. Isso não é uma democracia? Democracia, claro que é democracia. Eu acho que a gente tem que ter o direito à palavra. A gente tem que vou interromper mais uma vez. Tem uma regra para ser utilizada aqui no plenário, infelizmente a gente está cumprindo. Eu estou te pedindo com toda educação e gentileza para que cumpra a regra dessa casa, senão nós vamos encerrar a sessão sem que os demais vereadores possam falar. Vereador Luca concluiu sua fala? Pode falar. Então, só fazendo aqui. Bom, olha só, voltando aqui à minha fala, deixo aqui o meu recado, me desculpe de alguma maneira, fui áspero com vocês, mas eu acho que nós estamos cientes do que está acontecendo aqui, não tem nenhuma criança, todos adultos, sabe da dificuldade, conta a dificuldade, não temos que ficar inventando desculpa para ele, tem que ser resolvido. Infelizmente, o momento hoje que a gente está passando, os 9 vereadores aqui, é difícil. Queria eu ter sido vereador há mais tempo atrás. Talvez eu teria até tido condições de ter mostrado meu poder de trabalho. Meu boa noite, muito obrigado. Continua livre a fala em explicações pessoais com a palavra vereador Jorge Henrique. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Hoje, com muito pesar, eu gostaria de relatar a história de uma jovem do nosso município. Jovem essa que tinha um sonho, como a maioria dos jovens tem, de estudar, de se formar, e ela conseguiu fazer isso ao custo de muito sacrifício e muito esforço. Ela conseguiu se formar em Direito, conseguiu tirar a carteira dela da OAB, uma excelente profissional, uma excelente pessoa, e que num determinado momento ela teve essa sua qualificação reconhecida e ela conquistou uma oportunidade de emprego na Prefeitura Municipal de Mendes. Isso aconteceu essa semana. E essa jovem, no seu primeiro dia de emprego, ela entrou para trabalhar, trabalhou o primeiro expediente, a parte da manhã. Ao retornar para o segundo turno, ela foi chamada e disse que os serviços dela estavam cancelados. E eu fiquei pensando, doutor Luiz Antônio, qual o motivo do cancelamento? Fiquei pensando, qual crime, qual o erro que essa jovem cometeu para que ela tivesse sido selecionada e trabalhado apenas meio expediente na Prefeitura Municipal de Mendes. E aqui eu vou relatar para vocês qual foi o crime que essa jovem cometeu. O crime que essa jovem cometeu foi ter se apaixonado pelo meu filho. Foi o crime dela. E que levou ela a ser julgada e condenada pela administração do atual prefeito Rogério Riente. Quando chamaram ela para justificar a demissão dela no segundo turno do primeiro dia de trabalho, a justificativa que falaram para essa moça, que infelizmente o único crime cometido foi se apaixonar pelo meu filho, que o prefeito Rogério Riente não contrataria ninguém que tem vínculo com o vereador Jorge Henrique. Então foi o erro dessa moça. E é triste nós vermos isso no nosso município, em pleno século XXI, nos dias de hoje. Tem pessoas aqui que militam há tempos na polícia e sabem que quando esse senhor entrou, ele entrou com uma proposta de mudar essa questão de perseguições políticas.
Ele entrou com a proposta de acabar com uma guerra que tinha em Mendes entre dois candidatos, que quando um entrava, execrava as pessoas que eram contratadas pelo seu antecessor. Ele entrou com essa proposta, mas infelizmente o prefeito Rogério Riente parece que se esqueceu com o passar do tempo, ou no exercício do seu terceiro mandato, e ele começa a fazer política com o fígado, uma política feroz, uma política de perseguição, uma política de quem realmente não quer viver a democracia. Eu nunca tive nada pessoal contra esse senhor. Os meus debates, os meus questionamentos com o senhor prefeito Rogério Riente sempre foram no campo da política, sempre respeitei a sua pessoa. Os meus questionamentos sempre foram em favor do município. Não gostaria de estar externando aqui hoje, mas é triste nós vermos a forma como esse desgoverno funciona no nosso município. Quer dizer, então, que quem não se curva diante das suas demandas e das suas propostas é penalizado dessa forma. Eu ia até deixar passar em branco o primeiro caso, mas resolvi relatar para que vocês saibam a forma que esse grupo político que comanda a nossa cidade há 14 anos faz para se manter e permanecer no poder. A minha filha também, que trabalhava um serviço, ofertava um serviço voluntário ao Hospital Municipal de Mendes, porque ela faz técnico de enfermagem, e é obrigada a fazer o estágio para concluir o seu curso, simplesmente também foi cancelado o seu estágio. Simplesmente porque é minha filha. Aí nós ouvimos aqui de união e de parceria. Como? Eu tenho a parceria com o município. Consegui uma emenda com o deputado Alexandre Serviotti no valor de R$350 mil para o governo desse senhor. Junto com outros vereadores, ano passado, lutamos para conseguir mais uma emenda de 420 mil para ser empregada no governo do desprefeito Rogério Riente. Então isso mostra claramente que nós não temos eu não tenho nenhum tipo de impedimento com ele. A minha preocupação é ver o município fluir, mas é de causar tristeza em nós. A nossa luta sempre foi por uma cidade melhor. E parece que a velha forma de fazer política continua encravada no coração desse grupo que comanda a nossa cidade há 14 anos. E infelizmente ainda faltam 2 anos para acabar. É assim que o desprefeito Rogério Riente tem tratado as pessoas do nosso município, perseguindo a todos aqueles que se opõem, aos seus desmandos. Tudo que o senhor prefeito Rogério Riente fizer que for bom para o município, o senhor pode ter certeza que eu jamais vou me levantar contra. Mas vou me levantar contra a falta de seringa para insulina, vou me levantar contra a falta de remédio, vou me levantar contra o estado precário do transporte público, vou me levantar contra essas coisas. Não tenho nada pessoal contra o senhor, mas eu não podia deixar de expor para que a população mendense saiba, você, população mendense, o tipo de governante que está à frente da nossa cidade, onde essa jovem foi condenada, foi julgada sem ter tido, ao mínimo, o direito de se explicar, simplesmente porque ela cometeu o crime de se apaixonar pelo meu filho. Simplesmente por isso. A minha filha não pode fazer estágio voluntário e contribuir para o nosso município no Hospital de Mendes. Sabe por quê? Porque é a filha do vereador Jorge Henrique. É triste para mim ter que estar falando isso aqui nessa noite. Eu não tenho essa forma de fazer política. Aí nós mostramos aqui quem está perseguindo quem. Nós mostramos quem verdadeiramente quer trabalhar em prol do município e quem está brincando de governar a nossa cidade. Desculpa, prefeito Rogério Riente, mas eu não esperava isso de Vossa Excelência. A velha maneira de fazer política com fígado, dessa forma, como o senhor no passado criticou. E hoje, o senhor, juntamente com o seu grupo político, faz a mesma coisa. Isso que eu gostaria de deixar com relação ao sonho dessa jovem que lutou para se formar, lutou para conquistar uma primeira oportunidade de emprego e foi vetada, ceifada, no primeiro dia de trabalho, simplesmente porque se apaixonou e mora com meu filho. Continuando, eu também não poderia deixar de falar com relação ao transporte público do nosso município, levantado pelo Dr. Luiz Antônio.
As coisas estão funcionando de mal a pior no nosso município. Em todas as áreas, é notório de todos, está sendo colocado aqui. Vemos claramente na documentação que veio no voto da conselheira do TCE que o vice-prefeito Rogério Riente está fazendo de tudo para burlar e adiar a realização da licitação para a contratação do transporte público no nosso município. Está claro, está nítido, que é essa a postura que ele está tomando com todas essas iniciativas, um processo todo errado. Quando nós entramos aqui, foi realizado aqui mesmo, na sede da OAB, uma única audiência pública falando sobre isso. O anseio da nossa população tem um transporte de qualidade. Mas até isso, o senhor prefeito Rogério Riente nos priva de andarmos num transporte coletivo decente. Como, vereador Tancredo, que nós podemos caminhar dessa forma? Ser parceiro não é ser complacente. Como? Isso aí, ser parceiro não é ser complacente. Uma coisa não combina com a outra. Nós queremos caminhar junto. Quantas ideias boas de vereadores saíram aqui? Quantas tentativas de fiscalização? Aí o transporte está desse jeito. Somos nós que estamos perseguindo o prefeito Rogério Riente? Será que somos nós? Será que o prefeito Rogério Riente pode ter alguma coisa impedida nessa casa que seja produtiva para o nosso município? Essa desculpa não tem nenhum cabimento plausível, até porque o líder do governo tem maioria absoluta nessa casa. Então essa justifica não cola. E outra coisa que eu vou tratar aqui, e falo com os companheiros também, vamos ter que chegar nesse limite. O orçamento impositivo não foi cumprido. Vou entrar, diante de tudo isso, com um pedido de cassação do prefeito Rogério Riente. Está lá, por crime de improbidade. Não adianta nós fazermos emenda no orçamento, propormos metas, propormos melhorias para o nosso município, enviar dinheiro para a educação, para a saúde, e nenhuma dessas ações são feitas pelo prefeito Rogério Riente. O que mais cabe a essa casa fazer? Se não entrar com processo solicitando a cassação do prefeito por improbidade administrativa e ineficiência na sua gestão. O município, as pessoas não aguentam mais. E acaba que nós também ficamos pressionados e não podemos dar uma resposta satisfatória para a população mendense. Porque nós vemos claramente, vereadores, 2 pesos e 2 medidas. Conforme eu falei, a emenda que eu consegui de 350 mil com o deputado Alexandre Serviotti, o prefeito Rogério Riente não mencionou o meu nome e eu consegui a emenda para o governo dele. Não mencionou sequer o nome do deputado Alexandre Serviotti, que foi o deputado federal que destinou a emenda. Nem isso. Aconteceu com Vossa Excelência também. Só que aí nós vemos um prefeito que quer equidade, sendo que a emenda que o nobre vereador presidente dessa casa conseguiu, junto com o vereador Leandro, eles tiraram foto com o secretário, informando a destinação. Então são 2 pesos e 2 medidas. Quem está tratando alguém com diferença no sistema político do nosso município? Se 2 vereadores da base dele conseguem uma emenda, tiram foto com o secretário, indicam até mesmo aonde que essa emenda vai ser alocada, e um outro vereador, porque sou oposição, eu não sou oposição, eu sou a favor do município, não tive esse mesmo privilégio? Então como que nós podemos falar de parceria? Quem não está exercendo a parceria? Da onde está partindo essa separação? Da onde está partindo essa acepção de pessoas? Não é do legislativo, é do chefe do executivo. Eu não tenho nenhum problema com esse senhor, pessoalmente. Tenho um problema muito sério com a gestão dele, que é uma porcaria. Não tem um pingo de comprometimento com o nosso município. Não tem um pingo de comprometimento com o cidadão da nossa cidade. Então, com isso eu tenho problema sim, Rogério. Com você, pessoalmente, com a sua família, com as suas coisas, não tenho nenhum problema. Diferente do senhor, pela atitude que o senhor tomou hoje e tomou algumas semanas passadas, tirando a minha filha do estádio. Então, quem mostra que tem problema é Vossa Excelência. Então, vamos lá? Esse vai ser a medida que eu proponho. Com a cassação. A única orçamento impositivo que foi cumprido pelo prefeito Rogério Riente foi a aquisição do gerador. Mais nenhuma. Mais nenhuma. O secretariado do prefeito não demonstra
o mínimo respeito pelos vereadores dessa casa. Os vereadores aqui sabem bem o que eu estou falando. O vereador já teve que xingar, proferir palavras de baixo calão na frente de uma secretaria de mente, porque foi destratado pelo secretário. Uma pessoa que vem de fora, que não concorreu ao voto, que não recebeu o apoio da população. Então é isso que nós estamos passando no nosso município. Eu acho que não cabe mais esse tipo de coisa, companheiros. Agora, com relação a todas as atitudes feitas pelo prefeito Rogério Riente, o que eu posso dizer para ele é que eu coloco a vida e a gestão desse senhor na mão de Deus, porque eu sei que ele é justo juiz. E na palavra que ele falou que eu me escondo atrás dela, eu também deixo uma outra orientação, que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. E o que eu posso fazer é apresentar ele e a nossa cidade, porque da forma como ele está fazendo para gerir o nosso município, covardia atrás de covardia, eu não tenho problema. Nossa cidade tem 11.500 eleitores. Eu fui eleito com 431 votos, mas acredito que eu conheço a grande maioria das pessoas da nossa cidade. E tenho amizade com elas, porque a minha amizade não visa simplesmente política. Tenho relacionamento com muitas das pessoas dessa cidade, Chico. Quer dizer, então, que os meus amigos que são contratados da prefeitura sequer vão poder falar comigo? Sequer vão poder andar comigo? Se um amigo meu, ainda que não votou em mim, se ele parar comigo na padaria e for visto comigo, tomando um café e conversando a respeito de alguma coisa, esse amigo corre o risco de ser mandado embora, simplesmente por estar perto de mim. Essa é a forma de fazer política? Essa é a política que nós queremos para o nosso município? O que esse senhor está mostrando é isso. O que esse senhor está fazendo é isso. São 10.500, tio, ou 11.500 foram na última eleição, tio. Eu recebi 431, mas eu sou amigo, eu conheço todo mundo. Respeito as outras pessoas que elegeram vossas excelências. Tenho amigos que, quando eu fui pedir o seu voto, falaram: não, eu voto no Tico, não, eu sou Enéas. Eles continuam sendo meus amigos, eu não tenho nenhum problema por causa disso. Mas eles correm o risco de, se estiverem comigo e sendo contratados da prefeitura, correm o risco de ser mandado embora, de ser exonerado, como a jovem advogada foi depois de meio expediente de serviço, simplesmente porque mora com meu filho. Então, esse é o jeito que está indo o governo do nosso município. E eu digo aos companheiros, eu não queria propor o projeto de cassação, eu não queria que partisse de mim, porque me impede de votar. Mas já que até hoje ninguém da população assinou e apresentou, eu perco o meu voto, mas eu mesmo vou apresentar. Porque da forma que está, infelizmente, não tem mais condições de ficar. E assim, senhor presidente, eu já estou encerrando a minha fala, me perdoe. Nós temos visto exemplo muito parecido na Prefeitura do Rio de Janeiro. E daí a solicitação de impeachment ao prefeito por ineficiência nos trabalhos e por uma série de outros problemas. Eu acredito que hoje não basta mais nós ficarmos aqui só dando desculpa. Eu acho que chegou o ponto de nós trazermos essa discussão à tona e levantarmos a possibilidade de impeachment e de cassação do prefeito Rogério Riente. Porque nenhum de nós somos atendidos. Se pegar as indicações de todos os vereadores aqui, não são atendidas. Indicações baratas, coisas simples, mas que vão trazer um alívio para a população. Mas nem isso. Tivemos lá com o secretário, Dr. Maurício Ruiz, um excelente ambientalista do município de Miguel Pereira. Cara gabaritado, que colocou o saneamento básico em um bairro de Miguel Pereira com verbas exclusivas vindo de uma ONG internacional. Ele fez o saneamento básico de todo um bairro de Miguel Pereira, Maurício Ruiz. Tão grande a competência dele que ele foi chamado para ser secretário de Meio Ambiente da maior cidade do nosso município, que é Volta Redonda. E está executando um excelente trabalho. Esse senhor, depois de uma conversa com ele, às vezes quando nós ouvimos alguma coisa aqui, nós saímos frustrados. Achamos que nós vamos remar e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas depois de uma conversa com ele, tipo, de 1 hora, 40 minutos, nós saímos alegres, esperançosos, de ver que é possível as coisas mudarem. Ele levou um ICMS verde, que era irrisório no município de Miguel Pereira, a 2 milhões. A 2 milhões, com ações simples. Ações que se pagam. Com ações que se pagam.
Mas agora, se os gestores do nosso município só ficam sentados nas esquinas das nossas cidades, jogando conversa fora, não vemos ações positivas, o que fazer? Como que nós vamos captar recursos? Tem um monte de rua sem ser asfaltada, aquele monte de escória que está lá na beirada do Paraíba, tem ordem judicial para retirar. Ele falou, está disponível para vocês. Está disponível. Quantos caminhões vierem aqui pegar? Pode pegar. É asfalto? Não, mas olha só que maravilha. Prepara a rua lá, de 5 lados com a máquina, bota o asfalto, vamos lá pegar os caminhões, vamos jogar a escória e depois vamos passar. Não, doutor Maurício Ruiz, o maior ambientalista, nos falou que não tem nenhum risco ambiental. Ele explicou para nós. Se fosse assim, ele é um mito. Se fosse assim, ele nem ia disponibilizar, ele mesmo falou. Então, por que não? Preparar a rua, colocar a escória lá e preparar essa rua com escória para pelo menos até o tão sonhado, a pavimentação, tão sonhado asfalto chegar. Mas não vejo vontade nisso. Tem um contrato de 2 milhões, né, com a firma. Prepara a rua, temos máquina, tem rolo, tem tudo. E tem a escória de graça. Mas nós não vemos boa vontade das coisas acontecerem. Bom, senhor presidente, me perdoa. Eu vou encerrando por aqui. Obrigado. Continua livre a palavra em explicações pessoais. Senhora Patrícia, o que eu tenho para lhe dizer, nós encaminhamos o documento entregue aqui na primeira tribuna, encaminharemos novamente. Alguns vereadores já o fizeram através de algumas indicações que acabam que foram feitas paralelamente. Às vezes a gente tem a resposta, às vezes não, né? Mas a gente está sempre atento ao executivo, né? E os vereadores também têm certeza que os demais farão, né, algumas indicações complementares ao documento entregue pela senhora. Em relação à solicitação, eu não entendi direito se vocês fizeram uma solicitação ao chefe executivo do contrato da Marquivale. Já havia também conversado com o vereador Luiz Antônio, que fez um requerimento semelhante. A casa deveria ter esse processo licitatório. Ocorreu que muitos vereadores acabaram levando alguns documentos no final de seus mandatos. Eu tenho entendimento que um documento encaminhado através de um requerimento deve ser um documento da Câmara Municipal de Mendes, mas infelizmente nós tivemos, além de computadores apagados, a retirada de alguns documentos importantes, documentos da Câmara Municipal. Inclusive, eu não sei dizer quem teve ou quem procurou a nossa diretora-geral Elisângela. Eu fiquei 6 anos procurando o plano de diretor dentro da Câmara Municipal de Mendes. Achei agora, numa mudança, né, já encaminhei a todas as secretarias do município. É uma lei que necessariamente tem que vir do Executivo, mas eu estou em cima. Tive uma reunião ontem com o secretário de Obras, até tem uma pessoa lá que já está adequando a legislação no que compete àquela secretaria. Vou ter uma reunião com a secretária de Promoção Social, e assim eu tenho feito setor a setor para que é um sonho desse vereador que seja votado na nossa legislatura, e todos os vereadores estão compartilhando desse sonho comigo. Mas para que vocês tenham noção da dificuldade que foi, parece que quando entregaram, acho que até o vereador Dr. Luiz Antônio mandou um e-mail, até alguns arquivos nós não tínhamos esses arquivos oficialmente, né? Então você vê o que acontecia em anos anteriores, e a gente espera que isso não mais aconteça. Antes da sessão, estava parabenizando o Ramon. Nós voltamos com o site da Câmara Municipal. Realmente é um site confuso, eu confidenciava ele. Às vezes você vê muita informação ao mesmo tempo e acaba que você se perde naquelas questões das informações. Algumas coisas que eu venho prometendo aqui nós já estamos cumprindo, né? Algumas sessões já estão disponibilizadas no canal do YouTube. A gente só está entendendo como linkar essas sessões no site, mas se você procurar lá a Câmara Municipal, você já vai ver essas sessões sendo disponibilizadas, sem que a nossa mudança de plenário traga maiores prejuízos à população que não pode estar aqui presente. Elas vão ter disponibilizadas sessões. Hoje os vereadores já têm as pautas publicadas, então vocês que acompanham as sessões e quiserem saber o que vai ser
discutido e votado na sessão do dia, vocês já podem olhar lá no site. Isso era uma reivindicação que eu fazia, existiam diversas discussões por não se saber o que seria votado. Então, nós estamos gradativamente alimentando o site, voltamos a alimentar com as leis, foi um trabalho que começou na nossa gestão. A parte de transparência é algo que também a gente está discutindo de como fazer da melhor forma possível. Então, em breve, eu peço aí de 2 a 3 meses para que a gente atualize algumas questões para trás e comece a dispor, né, no presente todas essas informações. Então, eu peço desculpa, mas nós cumprimos regras, somos regrados por um regimento. Então, infelizmente, nós não podemos debater com a plateia, mas o nosso espaço democrático está aqui aberto a todos, e assim como eu, os demais vereadores também atendem no gabinete. Então, eventuais dúvidas a gente pode sanar em outros momentos, e os projetos de lei também estão sendo disponibilizados na íntegra, né? Tanto na internet, e os vereadores também recebem e-mails, só alerta os vereadores que antes dos projetos serem discutidos, isso não pode ser disponibilizado por vias digitais ao público, é um documento ainda interno, né, e administrativo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a palavra da utilização da tribuna. Entendo as falas do companheiro vereador Jorge Henrique, só fazer aqui uma adendo em relação à foto com o secretário, porque, na verdade, a foto é a parte bonita da coisa, né? Mas eu e o vereador Leandro, a gente estava travando uma guerra com o secretário, né? Eu recebi diversas ligações no final de semana por parte do gabinete do deputado Samuel Cecim, que tinha medo de que aquela emenda não fosse escrita, né? Então, nós chamamos o secretário ali até que nós tivéssemos a certeza que os recursos que nós conseguimos daquele deputado fossem realmente implementados em nosso município. Então, a foto foi assim um momento de congratulações e pacificação daquele momento ali, porque nós realmente estávamos cobrando do secretário, assim como Vossa Excelência cobra diversas outras ações. É duro a gente ter um recurso disponibilizado e a gente imaginar que esse recurso pode correr o risco de não ser implementado, ainda mais numa área da saúde, uma área tão importante no nosso município. Né? Então, eu, não havendo mais nada a ser tratado, peço perdão. O vereador Dr. Luiz Antônio pediu para passar uma informação importante aqui para aqueles que nos acompanham pela internet e também em plenário. Senhor presidente, gostaria de compartilhar uma informação trazida pela secretária de Transporte do nosso município, a senhora Gláucia. Durante o recesso parlamentar, estivemos eu e o vereador Jorge Henrique para cobrar a situação dos alunos de Vassouras que não estavam sendo contemplados com transporte, e ela tinha afirmado, né, que até o final do mês de março tudo estaria resolvido, né? Então ela ontem nos procurou e disse que hoje todos os todos os estudantes de Vassouras estão sendo contemplados com o transporte disponibilizado pela Prefeitura. Bom, sendo assim, não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos para a próxima sessão. Antes de encerrar, pedir aos demais companheiros só que apresentem o nome do homenageado para o dia 1º de maio. Nós teremos aí um Dia do Trabalhador, nós teremos um feriado nesse meio, então é importante que os vereadores apresentem o nome do agraciado quanto antes. Uma boa noite e boa